Boa noite, estamos ao vivo, iniciando a nossa live de quarta-feira. Enquanto vocês estão chegando aí, eu vou mandando alguns convites aqui para algumas pessoas, chamando para a live. E vocês que forem chegando aí também, me ajudem a convidar outras pessoas para vir para a live. Vocês sabem que o que é bom a gente precisa compartilhar, né? Então vamos lá, enviando convites para que as pessoas possam estar conosco aqui nessa noite, porque nós temos um tema muito interessante para a gente trabalhar aqui hoje. Então me ajudem aí, vão também enviando convite para as pessoas, para que elas possamos juntos aqui gerar algumas reflexões, conversar sobre alguns temas que são realmente do interesse de todos nós. Ok, já mandei aqui, isso. O tema da nossa live de hoje, pessoal, é: quando crescer, começa a incomodar quem ficou parado. Por que eu resolvi falar sobre esse tema hoje? Vocês que me acompanham aqui sabem que o principal objetivo das minhas lives é gerar autoconhecimento. Fazer com que você descubra o que já está aí dentro de você, que você se conheça as suas forças. E para que a partir desse autoconhecimento, você tenha o domínio das suas emoções e comece a provocar as mudanças que você quer fazer na sua vida. Se você está num lugar onde você não está confortável, se os seus relacionamentos, a sua forma de se relacionar com as pessoas não é uma forma saudável, a partir dessa consciência, e quando você descobre que tudo que você precisa para mudar está aí dentro de você, que você não precisa passar uma vida inteira infeliz, insatisfeito, seja com o que for, ou seus relacionamentos, ou com você mesmo, né? Que tudo que você precisa está aí dentro, né? Então, o meu objetivo aqui é provocar essas reflexões, para que você mude se é isso que você quer. Você não precisa estar no lugar onde você não está feliz, onde você não está confortável, seja no seu trabalho, seja nos seus relacionamentos, na sua forma de conduzir a sua vida. Então, para onde é que essa reflexão normalmente leva? Que é essa autoconsciência, né? Quando você se percebe, quando você se conhece, ela geralmente provoca algumas mudanças. Só que tem um elemento nas mudanças que ele é muito pouco falado, que ele fica ali sutil, ninguém fala sobre ele, mas ele está nesse momento de mudança, que é quando a nossa mudança, a nossa evolução, ela começa a incomodar quem está à nossa volta. Então esse é um tema pouco mencionado, é um tema pouco falado. E por isso que eu escolhi hoje a gente fazer algumas reflexões sobre esse tema. Como lidar com esse incômodo, com esses julgamentos, com muitas vezes essa pressão que o grupo em volta, ele começa a gerar naturalmente. Nós vamos entender também por que isso acontece. E por que até algumas pessoas chegam a desistir do processo de mudança, desistir do processo de crescimento, quando percebe que está acontecendo essas reações, quando o grupo, a pessoa em volta está incomodado. Então, por isso que é muito importante que a gente fale sobre isso, porque esse é um elemento que ele está presente nas nossas mudanças, no nosso comportamento, mas que ninguém fala sobre isso. Mas ele é um elemento que influencia muito quando nós estamos nesse processo. É como
Imagine um peixe que pula do aquário, um peixe que pula do aquário para nadar no mar, e ele quer, quando ele tá lá no mar, ele começa a chamar todo mundo, vem pra cá, olha o quanto que isso é bom. E aí começam a dizer pra ele assim, olha como é que ela tá mudada, tá se achando melhor que todo mundo. Nossa, fulano tá muito diferente, né? Por que que isso acontece? Né? O que provoca essas reações nas pessoas que estão à nossa volta quando nós estamos nesse processo de mudança? A gente sabe, para começo de conversa, que crescer não é fácil. Toda mudança, ela gera uma dor. Então, além dessa dor interna, que muitas vezes nós estamos enfrentando o desconhecido, muitas vezes nós estamos mudando padrões que a gente carregou uma vida inteira, ainda tem essa dor externa. Mas é como se nas nossas relações existisse um acordo invisível, onde todo mundo permanece como está, ninguém vai superar ninguém, ninguém vai incomodar ninguém, bom é ficar desse jeito aqui. Só que quando alguém rompe, quando alguém se dispõe a mudar, se dispõe a crescer, a evoluir, e olha pessoal, eu tô falando aqui de todos os níveis de mudança, seja mudança de nível emocional, mudança espiritual, mudança comportamental, mudança financeira, todos os níveis de mudança. Então, quando alguém rompe esse acordo, ela gera um certo desequilíbrio. É como se ela mostrasse para as outras pessoas essa transformação dela, é como se ela mostrasse para as outras pessoas como que você conseguiu e eu não consegui. Como que você é como se você estivesse superando, quebrando esse acordo tácito. E o que é esse acordo tácito, pessoal? Ele não é falado, ele não é um acordo escrito, claro, né? Ele não é mencionado em voz alta, mas ele tá ali, presente, sutil, silencioso, em muitos grupos, em muitas relações, em muitas famílias. Então, quando alguém rompe, fura esse padrão, é como se eu tivesse, então, mostrando para o outro que é capaz, sim, de romper esse padrão. E aí é quando as pessoas reagem, se sentem incomodadas, porque é como se ficasse muito evidente que eu estou nesse padrão de não estar fazendo nada, enquanto que é possível mudar, sim, é possível fazer diferente. E como que normalmente é a reação das pessoas? Critica, ironiza, fulano tá mudado, hein? Você viu? Tá se achando melhor que todo mundo agora. Ah, você viu? Agora a pessoa mudou o jeito de falar, mudou o jeito de vestir. Ah, agora nem convida mais a gente para nada. Então, geralmente são essas falas que a gente vai perceber quando tá havendo esse rompimento, né, desse padrão que ele é silencioso, que ele é sutil, que ele é invisível, mas ele tá lá e tá influenciando muito nas relações. E aí eu quero saber aqui se alguém já passou por isso, se alguém já vivenciou uma situação dessa, de que quando você se propôs a fazer algo diferente, né, o grupo à sua volta começou a reagir. E eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos práticos mesmo do que acontece no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui vão se ver nesses exemplos, porque de fato acontece na nossa vida quando a gente se propõe a mudar, quando a gente se propõe a fazer diferente. Então, o objetivo hoje dessa live é que a gente possa refletir sobre isso, porque é algo que precisa ser falado. Porque de repente a gente começa a se perguntar, será que eu
será que eu estou no caminho certo mesmo? Será que eu estou mudando demais? Será que eu estou sendo egoísta? E isso gera um sentimento de repente, de não pertencimento. O que é o não pertencimento? Parece que o grupo agora está me rejeitando. E aí eu não pertenço mais ao grupo. E pessoal, essa sensação de não pertencimento, ela é muito dolorosa. O nosso cérebro, ele interpreta o não pertencimento como um perigo real. Como um perigo real. E é exatamente essa sensação, essa dor, que faz com que muitas pessoas, homens e mulheres, às vezes desistam da mudança, porque quer fazer parte do grupo, não quer ter essa sensação de que, agora quem eu sou? Qual é o grupo que eu pertenço? Se o meu grupo de antes não me aceita mais do jeito que eu sou agora, e aí gera essa dor, gera esse sentimento. Mas no fundo, essas falas, elas revelam esse desconforto de quem não está pronto para mudar ainda. De quem ainda, na verdade, ele está incomodado pelo fato de você ter tido a coragem de ter a mudança. E aí há uma pergunta, e talvez até inconsciente, né, de por que eu não mudei? Então quer dizer que é possível? Então é tudo isso que gera esse desconforto. Deixa eu ver aqui quem já chegou aqui, agradecer vocês que estão aqui, Joselma, Salcipônia, tia Maria das Graças, tia, obrigada por sua presença, o Fabrício, meu marido, tá aqui também, a Lucy, obrigada, Lucy, por sua presença, tá? Pessoal, me ajudem aí, a gente mandando convite, tá? Mandem aviãozinhos aí para as pessoas estarem aqui conosco nessa live. E agora eu quero trazer para vocês um exemplo que eu já vi muito acontecer, tá? Principalmente depois que as pessoas começam a buscar o autoconhecimento, começa a buscar a própria evolução. Vamos imaginar um grupo de amigas que elas tinham entre elas o hábito de falar mal dos próprios relacionamentos. E às vezes alguém aqui já sabe que isso acontece, né? Às vezes reúne algumas mulheres e começa a falar, cada um começa a falar do seu relacionamento, falar mal do seu relacionamento. E às vezes isso acontece entre homens também, não é só entre mulheres, né? Só que uma das amigas começou a buscar o autoconhecimento. E com isso, ela aprendeu a se posicionar. Ela saiu de uma relação abusiva. Então, agora, as outras perceberam essa mudança e começaram a se afastar dessa amiga. E o que acontece? Isso não é por maldade. Essas outras amigas não estão afastando por maldade. Mas porque essa mudança da amiga, que agora sabe se posicionar, que começou a tomar outras decisões, a ter mais clareza do que quer na relação, ela coloca as demais amigas diante de uma situação da sua própria estagnação. Ou seja, ela mudou, ela está fazendo diferente, ela está evoluindo no relacionamento dela e nós ainda estamos aqui desse jeito, ainda falando mal continuamos falando mal dos nossos próprios relacionamentos. O que aconteceu? Quebrou esse acordo invisível, né? Quando a outra muda, o acordo invisível era de se manter numa relação mesmo insatisfeita, ia encontrar, ia falar mal do relacionamento, né? Isso ameaça esse senso de pertencimento do grupo. Ou seja, ela rompeu esse padrão, onde todo mundo se encontrava para falar as mesmas coisas, e aí todo mundo na mesma energia, na mesma emoção. Só que alguém rompeu isso. Quem rompe vai ter essa sensação de que não mais pertence a esse grupo. E essa sensação é gerada por essa reação do próprio grupo. Ah, agora você viu? Ela está se achando agora, né? Agora ela acha que tem todas as respostas para tudo.
é muito comum isso acontecer. Aqui eu trouxe o exemplo de amigas, mas eu vou trazer outros exemplos de família, de relacionamentos, em todos os níveis isso pode acontecer, tá? Quando a gente começa a mudar, pessoal, quando a gente começa a se perceber, a se conhecer de verdade, a tomar outras decisões, é como se acendesse uma luz não só dentro, mas é como se acendesse uma luz fora também, que torna muito claro as escolhas que a gente está fazendo, as escolhas diferentes, as decisões diferentes. Então, isso passa a iluminar o espaço à nossa volta também. E aí pode acontecer essa coisa sutil, mas muito comum, de quem está próximo começa a ficar incomodado, né? Não porque quem está mudando fez alguma coisa errada, porque às vezes a pessoa que está na mudança, no processo de mudança, tem essa sensação de que está fazendo alguma coisa errada, mas porque a sua mudança lembra as outras pessoas de que elas também poderiam mudar, mas ainda ou não estão prontas, ou ainda não se sentem preparadas, né? E tá tudo bem, tá? Então, eu tô trazendo para vocês por que que isso acontece. Porque eu acredito que quando a gente entende o que tá por trás, o que gera esse comportamento, é mais fácil até da gente lidar com a situação, né? Então, quando alguém sai desse lugar, quando alguém quebra esse padrão, gera esse desequilíbrio e é quando começa a surgir as críticas, começa a surgir às vezes as ironias e os distanciamentos. Se alguém aqui já passou por essa situação, eu quero que me conta, tá? Alguém aqui que já passou por esse processo de crescimento, essa mudança, ela gera esse desequilíbrio, é como se nós tivéssemos que recontratuar as nossas relações, tá? Eu já ouvi também muita gente contando que pessoas que passaram por um processo, vou dar um exemplo aqui de emagrecimento, né? E a pessoa quando entra num processo de emagrecimento, ela tem que mudar, a primeira coisa que muda é a cabeça, né? E muda os hábitos, e aí até foi uma amiga que contou sobre isso, né? Que as pessoas continuavam convidando para sair, para ir para lugares em que naquele momento, que ela estava vivendo aquele processo de emagrecimento, ela não condizia com o que ela podia fazer naquele momento. E ela começou a dizer não para esses convites, né? E ela disse que houve uma reação muito negativa do grupo, né? Ah, agora você tá chata, né, com essa coisa aí de vidinha saudável, né? E ela falou, olha, Jane, foi muito difícil eu me sustentar, eu permanecer nesse processo por conta das pessoas que estavam do meu lado mesmo. Não era gente lá fora, eram as pessoas que conviviam comigo. E ela ainda disse assim, muitas vezes eu achei, antes de entrar nesse processo, eu achei que eu teria o apoio, era das pessoas que estavam do meu lado. Só que, assim, para minha tristeza, foram as pessoas que mais geraram dificuldades no meu processo de emagrecimento. Então, eu estou trazendo esses exemplos para que vocês entendam que isso acontece em todos os âmbitos, tá? Seja qual for, se é uma mudança de nível de crescimento emocional, se é comportamental, independente do que seja. Toda mudança, ela vai gerar um certo desequilíbrio no contexto onde você está. Outro exemplo. Você começou a estudar mais, você começou a ler mais, e você mudou o seu jeito de falar, você mudou o seu jeito de vestir. Aí você tá lá, naquele almoço de domingo, tá toda a família reunida, e alguém diz assim, isso aqui é um exemplo real, tá, gente? Tá chique demais. Agora você vai comer aqui o arroz e feijão nosso de cada dia aqui com a gente? Você tá tão chique ultimamente? E pessoal, isso dói, né? Para quem ouve isso, porque parece então que
que para quem quer crescer, você precisa escolher entre evoluir ou pertencer. Mas é importante que quem está vivendo isso, e se tem alguém aqui que está vivendo isso, né, que você entenda que isso não tem nada a ver com soberba, isso não tem nada a ver com se tornar metido, se tornar metida, né? Isso tem a ver com expansão, com crescimento, né? E quem realmente te ama, vai aprender a olhar para você como aprender a te ver maior e não te ver menor. Então tenha isso muito claro aí dentro de você. Agora me responde, alguém aqui já sentiu que começou a crescer e percebeu que algumas pessoas afastou de você? Alguém aqui já passou por isso? Alguém já ouviu essas frases? Tá diferente, hein? Nossa, agora ela tá se achando. Mudou demais, você viu como é que ela tá? Alguém aqui já passou por isso? Se já, me responde aqui, tá? Só para eu saber que a gente não tá sozinha nessa, né? Uma coisa que pode acontecer também, às vezes, quem tá passando por esse processo, às vezes começa até a esconder as conquistas. Vamos imaginar a pessoa recebeu uma promoção e aí ela de repente não começa nem contar mais para ninguém, porque com medo do que as pessoas vão falar, da forma que as pessoas vão reagir, porque pode ser que essa promoção vai incomodar as pessoas. A que ponto que chega, hein? Eu trouxe aqui algumas frases para que a gente possa refletir sobre isso, tá? No início da mudança, pessoal, principalmente no início, quando a gente está ali nos primeiros passos, né? Talvez esse seja o momento de maior solidão de quem está no processo de crescimento. Então entenda isso. Isso faz parte do processo. Porque, lembra, você está rompendo aquele acordo invisível que existe normalmente entre os grupos, entre as famílias, no relacionamento. E isso vai sim gerar essa sensação de solidão. Você pode às vezes se questionar se está no caminho certo, se está fazendo a coisa certa, mas é natural. Isso faz parte do processo, tá? E se a sua mudança, se ela está incomodando alguém, talvez você tenha tocado numa dor que ela não foi resolvida para aquela pessoa. Mas pode ser que não tenha a ver com você, tá? Talvez você tocou na dor daquela pessoa de que ela poderia também estar mudando, ela poderia também estar fazendo diferente, ela poderia também, às vezes, estar melhor profissionalmente, às vezes ela poderia já ter saído daquele relacionamento tóxico, não saiu ainda, às vezes ela só encontra motivos para ficar justificando porque que ainda está lá. Então, entenda que a sua mudança, ela pode tocar nessa dor da outra pessoa que ela ainda não resolveu, mas não tem nada a ver com você. Por que é importante a gente ter claro isso? Porque é o que vai nos sustentar na nossa caminhada, no nosso processo de transformação, no nosso processo de mudança, né? E quando você começa a se posicionar com mais clareza, né? Com mais assertividade, isso pode, às vezes, vamos imaginar no relacionamento, esse exemplo aqui, eu quero trazer um exemplo meu, né? Quando eu comecei meu processo de autodesenvolvimento, eu já até comentei com vocês aqui que eu tinha muita dificuldade para dizer não, de me posicionar com clareza. E quando eu comecei a cuidar mais de mim, a deixar de ser a boazinha que aceitava tudo, né? E eu tive uma amiga que ela sempre me ligava para desabafar, sempre me ligava para falar dos problemas dela, mas ela nunca me ligou para saber como é que eu estava.
E essa amiga, quando eu comecei a me posicionar de forma mais assertiva, ela se afastou de mim. E muitas vezes eu me perguntei, será que eu estou sendo egoísta? Né? Mas na verdade não, eu não estava sendo egoísta. O que aconteceu foi que eu parei de servir aquele padrão de boazinha, aquele padrão de cuidar incondicionalmente de às vezes uma situação de que não tinha nada a ver nem comigo. Né? Então às vezes eu ficava ali no telefone horas e horas ouvindo aquelas histórias que ela sempre tinha para contar, só que ela nunca se preocupou comigo. Então essa foi uma das amigas que se afastou de mim, e se afastou de vez mesmo. Nunca mais, depois do meu processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, ela se afastou. Hoje é uma pessoa que eu nem falo mais. Mas eu tenho dentro de mim isso muito claro, né? Que não é que eu deixei de ser, não é que eu fui egoísta nesse exemplo, né? Eu só não comecei a me posicionar de forma mais assertiva, né? Então o problema nunca foi a minha postura de antes, né? O problema é que agora eu deixei de me encaixar naquele padrão que antes eu correspondia. Então, algumas frases, eu quero que vocês fiquem atentos a isso, porque algumas frases podem ser um sinal, tá? Que isso tá acontecendo com você também. Por exemplo, agora ela tá metida, né? Agora ela não dá mais importância para ninguém, tá diferente, né? Isso significa o quê? Que você rompeu um padrão. Outra frase que é muito comum também: nossa, virou outra pessoa. Você viu fulano? Não é mais o mesmo, não é mais a mesma. O que isso está dizendo? Que todo mundo esperava que você continuasse sendo eternamente aquela pessoa que você era. Outra frase: não nos convida mais, não acha tempo mais para conversar, não liga mais. Ou seja, está traduzindo como rejeição algo que na verdade é só um movimento que você está dando para a sua vida. Então fique atento também a essas frases, né? E um outro exemplo que eu quero trazer para vocês também, que eu até já mencionei sobre ele, mas foi algo que eu ouvi, de uma pessoa que ela recebeu uma promoção e ela me disse: Jane, eu não tive coragem de postar, eu cheguei a pensar em postar a promoção que eu recebi, mas eu fiquei com medo, né? Pensei, melhor não, vão achar que eu tô querendo aparecer, né? Vão achar que eu tô... Porque ela disse que nesse processo de crescimento dela, ela já vinha ouvindo essas frases. Então ela optou por nem contar para ninguém que ela tinha sido promovida. Então o que essa pessoa tá fazendo? Olha só. Ela acaba se diminuindo, acaba não deixando que o seu brilho apareça, porque ela não quer incomodar as outras pessoas. Ela acha que o brilho dela pode começar a ferir quem não está no mesmo momento dela, na mesma situação dela. Então esse é um exemplo também que eu trouxe para vocês e que é muito comum de acontecer. Pessoal, por que isso importa? Por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque dói tudo isso. Esses julgamentos que a gente enfrenta quando a gente está mudando. Quando a gente está saindo, está rompendo padrões, está buscando coisas novas. Então, além da dor de estar fazendo algo diferente, de estar quebrando padrões, a gente também ainda tem que lidar com essas situações que acontecem no externo, né? Então, o objetivo meu aqui hoje é lembrar vocês, né, com todo o carinho, que crescer não é trair ninguém, tá? Crescer é honrar a si mesma, é honrar a si mesmo. A mudança, ela incomoda sim, mas não é culpa sua. Tô vendo que a Lília tá aqui. A Lília, eu acho que já passou por esse processo, né, Lília? Eu acho que lembro uma vez da gente conversando, você comentou algo nesse sentido comigo.
Lembra disso? Não sei se você lembra dessa situação. Tô vendo aqui que tá a Ivone Coelho, chegou aqui, a Pri, a Nayara chegou aqui também, o Paulo Eduardo, a Sônia, a Daiane, o Ailton, a Evanúzia, a Nívia, a Karina, a Lu, a Leila, né? A Lília, a Adelaide, minha manicure querida, a Eleni Nogueira. Pessoal, todos vocês sejam muito bem-vindos. Agora, eu quero ouvir de vocês aqui, pessoal. Alguém já passou por essa situação? De ser julgado pelo grupo, ser julgado, às vezes, para a pessoa que está perto ali, pelos amigos, quando vocês estavam num processo de mudança? Quero ouvir de vocês se alguém aqui já passou por isso ou sou só eu que vejo isso acontecendo aqui. Se alguém já passou por isso, coloca assim aí, para eu saber que eu não estou sozinha nesse processo aqui. Pessoal, então, é natural que no começo, toda transformação, toda mudança, ela gere dor, que ela gere incômodo, e não só por dentro, como nós estamos vendo aqui, por fora também, né? Porque você começa a perceber que nem todo mundo vai te acompanhar nessa mudança, nem todo mundo vai entender a sua mudança, os seus motivos. Mas olha, nem precisa também. É um processo seu, tá tudo bem. Essa mudança que você está promovendo aí na sua vida, entenda que é como você plantar uma raiz. E quando você planta uma raiz nova, você está mexendo nas profundezas. Então isso vai mexer com você sim, vai mexer com quem está à sua volta. Mas olha, pensa nisso. Essa raiz, ela vai sustentar frutos que nem você muitas vezes sabia que existia. E uma outra coisa, né? Se você que está aqui alguma vez já se sentiu mal interpretado, julgado, excluído, né, nesse seu processo de crescimento, eu quero te passar um exercício para você fazer que vai te ajudar a te sustentar no caminho dessa mudança. A primeira pergunta que eu quero que você se faça, e se for possível, você escreve isso aí, tá? Qual a parte da sua mudança que você tem orgulho? Escreva isso, ressalte isso. O que você mudou nesse processo que você olha para você e pensa, como foi bom essa mudança que eu promovi na minha vida? Do que é que você se orgulha? Escreve isso. Tenha claro o que você não mais vai negociar. Sabe o que é inegociável para você? Ou seja, você não vai mais voltar atrás. Isso é assim, pronto, acabou. Agora pro resto da minha vida eu não vou dar um passo atrás. Isso é inegociável. Destaca isso, realça isso também, tá? E nesse seu processo, qual é a lembrança de dor que você vai deixar para trás, mesmo que talvez isso custe você deixar algumas pessoas pelo caminho? Porque, infelizmente, pessoal, e nós não vamos falar isso com julgamento, a gente vai falar isso com consciência e a gente vai falar isso até com acolhimento. Tem gente que não quer mesmo o nosso crescimento. Você que está aí assistindo, tem gente que às vezes está próximo da gente e não quer o nosso crescimento. E tá tudo bem. Você só não perca o seu foco, só não perca o seu objetivo, de onde você quer chegar. Por isso que é importante que você tenha isso claro para você. O que é que você já mudou que te traz orgulho? O que é que você não negocia mais, tá? E deixa essa dor
aí ao longo do caminho, deixa isso pra lá, não deixa isso te parar, tá? Você não precisa pedir desculpas para crescer. Você não precisa pedir desculpas para ninguém. O seu crescimento, ele vai incomodar quem não teve coragem de crescer ou quem ainda não está pronto. E como eu disse, tá tudo bem, cada um no seu tempo, cada um no seu momento, cada um tá vivendo o seu processo individual, cada um tá num momento diferente de crescimento da vida, então tá tudo bem. Só não deixa que isso vai impedir o seu crescimento. E lembra, a sua evolução, ela vai inspirar outras pessoas também. Então tenha isso em mente. Enquanto algumas pessoas estão incomodadas, você está inspirando outras pessoas a mudar. Principalmente quem está no começo. Ou principalmente talvez alguém que nem pensava em mudar, está olhando para você e pensa, olha que legal as mudanças que ela está fazendo. Olha quanto ela se tornou uma pessoa melhor, uma pessoa mais evoluída. Então, lembra disso, que você também está inspirando outras pessoas. Por isso, não recue para agradar outras pessoas, principalmente para quem não teve coragem de mudar ou para quem não está pronto. Continue e lembre, você não está sozinho, você não está sozinha nesse processo, ok? Bom, pessoal, já vou finalizando por aqui. Quero agradecer a presença de todos vocês que ficaram aqui comigo. E olha, se enquanto eu estava aqui falando sobre esse tema, você lembrou de alguém que está vivendo esse processo, encaminhe essa live para essa pessoa, que eu tenho certeza que vai ajudar muito, tá? Então, olha, obrigada pela presença de vocês, pelo carinho e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.